Olá, este é o devocional Fé, Esperança e Amor. Eu leio com você hoje Filipenses capítulo 2, verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente até o fim. Este é o tema da nossa reflexão de hoje. Jesus é o nosso maior exemplo de submissão e obediência ao Pai. Durante todo o seu ministério terreno, Jesus sempre estava declarando que a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Que ele mesmo declarou: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Mesmo no momento mais difícil ali no Getsêmani, quando o Senhor Jesus faz aquela oração: Pai, se possível, passe de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Jesus nos ensina uma lição preciosa da sua submissão ao Pai. Ele que se esvaziou da sua glória, que veio habitar entre nós. É certo que ele era 100% Deus, 100% homem, mas aqui na figura de servo, ele se humilhou, ele se submeteu totalmente ao plano eterno do Pai, que já havia sido estabelecido na eternidade, quando apenas habitavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é o Filho bendito, Jesus é o Messias prometido, Jesus é o nosso Salvador, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi obediente até a morte, ele foi obediente até o fim, mas até a morte de cruz. Quando eu leio nos evangelhos sobre esse momento da morte de Jesus, há uma passagem que me chama muito a atenção e eu quero ler com você. Lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27, nós temos ali a partir do verso 39 ao 42, as seguintes expressões do que estava acontecendo no momento em que Jesus estava na cruz. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Por 2 vezes, as pessoas estavam falando para Jesus: desce da cruz. Se você realmente é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Mas como ele foi obediente até a morte e morte de cruz, Jesus não desceu da cruz. Aliás, certamente o diabo desejou que Jesus descesse da cruz. As autoridades também, porque se Jesus descesse da cruz, ele não cumpriria a vontade do Pai. Ele não seria a oferta ali para satisfazer a justiça de Deus. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não desceu da cruz. Ele permaneceu na cruz, sofreu todo tipo de escárnio, de humilhação, de vexame, proferiu ali suas últimas palavras diante do Pai e ele declarou: está pago, está consumado, e ele rendeu o Espírito ao Pai. Nós podemos então ter certeza que nós servimos a um Deus que nos amou de tal maneira, que nos deu o melhor, nos deu o seu Filho unigênito, este Filho amado que se esvazia da sua glória, que se torna homem, que veio tabernacular entre nós, é o Emanuel, o Deus conosco. Ele peregrinou entre nós, ele fez tantos milagres, ensinou, pregou, visitou aldeias, entrou em casas, esteve nas sinagogas e no templo. Jesus foi obediente até o fim. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Mesmo nesse episódio aqui registrado em Mateus, em que as pessoas blasfemavam dele, dizendo: você não é o Messias, você não é o rei de Israel, salva-te a ti mesmo. Você pode salvar a tantos outros e não pode se salvar? Desça da cruz. Os líderes religiosos também disseram isso: desça da cruz e nós creremos em você. Mas Jesus não desceu da cruz.
E louvado seja Deus, porque Jesus não desceu da cruz. Porque ao estar ali na cruz, ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi obediente até o fim. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Bendito e exaltado seja o nosso Deus pela obra maravilhosa do seu Filho Jesus na cruz. Ele foi obediente até o fim. Ele não desceu da cruz. Glorifique a Deus por isso. E se você ainda não conhece Jesus, Deus tem um propósito na sua vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há esperança para você a não ser na pessoa bendita de Jesus. Os dias são maus, estamos atravessando uma fase tão difícil, mas não podemos deixar de trazer essa boa nova. Ele foi obediente até o fim. Ele padeceu na cruz em nosso lugar para nos dar vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família.